Por acaso você já ouviu falar no nome Isaac Asimov? Eu acredito que muitos que seguem o canal já ouviram, mas tantos outros acredito também que não. E poucos sabem que a influência direta de muita coisa que a gente vive hoje na cultura pop parte desse nome meio russo, meio americano, mas que na verdade pertence 100% a um gênio. Antes mesmo de falar propriamente sobre o título desse vídeo, eu preciso apresentar quem é Isaac Asimov. Sem isso, esse vídeo como um todo não justificará o real impacto que ele precisa ter. Asimov é um dos pais da ficção científica enquanto gênero. A carreira dele se dividiu em duas vertentes. Um foi a divulgação científica em livros de fato, e outro foi a escrita de livros de fantasia. No conto Eu, Robô, na década de 50, Asimov concebeu as 3 leis da robótica quando nem se falava direito sobre inteligência artificial, tampouco computação como a gente vive hoje, ou até mesmo robôs como a gente tem em casa hoje. No mundo da época de Asimov, iniciava-se uma guerra do pós-guerra mundial, ou seja, uma guerra fria, ideológica, e onde a tecnologia começava a ser protagonista no mundo. O conto inclusive foi adaptado em filme com o protagonismo de Will Smith, mas que, convenhamos, não beija os pés da grandiosidade de Isaac Asimov para a literatura, mas explica bem esse lance das 3 leis da robótica e mais ou menos qual é a pegada de contação de história do cara. Uma de suas maiores obras chama-se Fundação, uma série de livros que mistura política, história e ciência, e que não só antecipa vários conceitos básicos da nossa sociedade de hoje, como apresenta ao mundo da cultura pop uma forma diferente de escrever, ou seja, criar fantasias com um forte pé na futurologia através de alegorias com acontecimentos do passado misturando-se com tendências do presente. Ficção científica. Junto com Arthur C. Clarke e o Robert Heinlein, o Isaac Asimov vem explicar que o pragmatismo científico e a criatividade alegórica das artes poderiam andar de mãos dadas a fim de compor grandes histórias, mas também de fazer um serviço muito importante no campo das ideias e da divulgação científica. É pouco provável que vejamos hoje em dia um sci-fi que não venha, pelo menos brevemente, desses 3 autores citados aí. E desses, talvez Isaac Asimov seja um dos que mais conversa com o nosso hoje. Acredite, as 3 leis da robótica são discutidas pela comunidade acadêmica e muito do que foi descrito em Fundação de fato aconteceu. Um deles, por exemplo, é um local que reúne todo o conhecimento humano a fim de ajudar a humanidade a se resolver melhor caso aconteça algo muito grave no mundo. Há quem diga que ele previu a internet, mas também que ele previu a Wikipedia. Asimov brevemente apresentado, então vamos ao assunto central desse vídeo. No dia 24 de setembro de 2021, teremos a primeira adaptação de Fundação, um dos maiores romances épicos de todos os tempos, sendo lançado pelo Apple Plus, o serviço de streaming da Apple. O primeiro trailer foi lançado, e a curiosidade é que nomes fortíssimos estão envolvidos nesse projeto, a fim de fazer valer o tamanho que Fundação merece ter. Fundação, no caso, a série de livros, segue a história de cientistas que previram o futuro a partir da psicohistória, uma ciência fantástica que mistura matemática e história a fim de fazer modelos preditivos da raça humana, ou seja, modelos que preveem o futuro da raça, do mundo e tudo mais. Esses cientistas então trabalham para manter o legado humano intacto o máximo possível, enquanto sobrevivem à guerra entre nações do planeta que habitam, o Terminus no caso, e dos planetas vizinhos que se declararam independentes e estão querendo destruir tudo ao seu redor. Guerra Fria. Essa adaptação pode ser um ponto de inflexão, ou seja, um ponto de mudança muito importante para o streaming da Apple, porque apesar da duração da primeira temporada, que terá 10 episódios, Fundação tem diversos livros e muitos contos que por sua vez desaguam diretamente em outra série de livros do Isaac Asimov, que é, no caso, a série Robôs, tão icônica e tão épica, ou até mais do que a própria série Fundação, eu diria que é até mais cinematográfica. Gente, a gente tem aqui pelo menos o dobro de material que Game of Thrones, por exemplo, apresenta. É muita coisa. O produtor David A. Goyer, David S. Goyer, responsável por várias adaptações de quadrinhos para o cinema, a maioria da DC e DC Warner, indica que gostaria de contar essa história em pelo menos 80 episódios. Diz ele que Fundação é grande e épico demais para ser contado em um filme de 2 horas ou até 3 horas, e que por isso merece pelo menos 80 horas.
E essa história vai começar com 10 episódios que serão lançados semanalmente a partir do dia 24 de setembro de 2021. Ou melhor, serão lançados 3 episódios de uma vez só e os próximos 7 episódios seguirão sendo lançados aí todas as sextas-feiras, seguindo até o dia 12 de novembro, se eu tô fazendo as contas de cabeça certinho, tá? Olha só a declaração do produtor sobre a série. Crescendo, eu devorei Fundação e sonhei em um dia vê-lo em tela. Mas um longa-metragem não parecia grande o suficiente para abraçar essa ambição. Graças ao cenário mais amplo do streaming e à parceria valiosa com a Apple e a Skydance, somos capazes de trazer a série para a tela de uma maneira que realmente faça justiça, no caso, justiça a esse título. Muito legal, né? Isso empolga, né? Papo de vendedor, mas empolga. O nome Skydance, inclusive, ele se faz muito importante para o tamanho que Fundação promete ter. O estúdio produz filmes das cineséries de Missão Impossível, Star Trek, Exterminador do Futuro, dentre vários outros avulsos aí, né? Em sua maioria, são filmes que apelam bastante para os efeitos visuais e para uma estética um tanto fantástica, digamos assim. O estúdio estar junto dessa produção demonstra que a Apple Plus não veio para brincar. As gravações estão seguindo o padrão de grandes séries dos últimos anos e de cinema, cara. Estão usando, por exemplo, em sua maioria, cenários reais no arquipélago de Malta, que por conta dos diferentes visuais poderá fazer a série criar os seus ambientes que representam planetas e cidades bem diferentes umas das outras, indo desde o visual desértico até o visual mais aquático, digamos assim. Tudo em favor da grandeza que é a história de Isaac Asimov, do que ele via como discussões a respeito da humanidade, de tecnologia, de existência, fala-se muito, tem muita filosofia nisso, de política também e de história. Meu medo de acertar que essa série vai ser boa é bem maior do que o meu medo de errar, e eu tô prontíssimo para pagar para ver uma das séries de livros mais importantes de todos os tempos e talvez a mais importante para a ficção científica, finalmente sendo adaptada em um ambiente que vai deixar essa história acontecer de maneira bem confortável para a narrativa ter o tamanho e a fluidez que merece ter. Meu único medo é o efeito John Carter. Asimov e Fundação vieram bem antes de muitos títulos conhecidos hoje em dia, como Star Trek, por exemplo. Eu tenho um certo receio que os desavisados não entendam que Fundação é criação, que ela não é criatura daquilo que hoje é extremamente popular. Temo que coloquem a série em um lugar comum ao qual esse título definitivamente não pertence. Demorar tanto tempo para trazer Gênesis, né, histórias de Gênesis para as telas costuma apresentar esse certo tipo de comportamento do público, que é o lance do efeito John Carter, ou seja, John Carter apresenta toda essa batalha, todo esse lance épico, né, e influencia tantas histórias que quando ele vem, ele não é mais novidade, ele chega atrasado na festa. Sendo assim, como leitor, eu espero que nem tudo que foi escrito seja colocado em tela tal como foi concebido à época, ou seja, é sim preciso que sejam feitos desvios consideráveis na adaptação, mesmo que chateie aqueles que leram e esperam a transposição literal daquela obra. É muito importante, muito importante. A Apple se posiciona muito bem nessa disputa e poderá fazer uma boa fumaça no segundo semestre desse 2021. Agora é esperar, mas olha, grande passo da Apple em um ano decisivo, um ano muito importante para o futuro do streaming e do conteúdo on demand. Grande passo da Apple. Eu vou estar lá na primeira fila, entre aspas, né? No primeiro acesso, digamos assim. Obrigado por chegar até o final. Verifique se você está inscrito. Peço também um like para ajudar na divulgação e finalmente uma olhada no botão de Seja Membro. Lá tem 2 planos com preços bem baixos, mas que influenciam bastante para que eu continue esse trabalho. Um forte abraço em vocês, até o próximo vídeo e tchau.